duas variáveis. Ainda a avaliação dos riscos potenciais e, sem dúvida nenhuma, da relação risco-benefício, bem como metodologia, além de alguns outros critérios. O gráfico aqui apenas mostra as questões de diferentes critérios na avaliação em diferentes regiões do mundo. A gente vê um diferente comportamento nas regiões, mas a América Latina, que é a barrinha azul, ela se mantém mais ou menos estável entre os membros. Outros critérios é bastante longa, eu chamo a questão para os aspectos estatísticos, logicamente essa é a ferramenta mais utilizada, com uma série de outras questões. O controle de qualidade dos dados é um aspecto muito importante, a agência está se preocupando muito com essa questão, e finalizando com a avaliação final do risco-benefício. Aqui a gente traz o número de registros de medicamentos novos, aqui são os novos, naquele modelo de inovação, aquilo que a literatura inglesa chama de inovação breakthrough, talvez a tradução melhor para o português seja inovação revolucionária. Por quê? Porque é sabido que há uma série de produtos que são chamados novos, porém a inovação trazida nesses produtos é apenas de caráter incremental. E a gente vê que esse número varia um pouco, há uma tendência de declínio, o número de 2009 compreende apenas o primeiro trimestre. E aqui a gente vê que a história se repete nos Estados Unidos, onde em 1995, para aproximadamente 5.500 compostos em desenvolvimento, desses, 1 de cada 100 entrava na fase de desenvolvimento clínico, e 72 foram registrados. Já em 2008, essa questão, o funil torna-se mais estreito, um número maior de compostos em fase pré-clínica, porém um número menor entrando no desenvolvimento clínico e uma redução brutal em comparação com 1995 do número de registros de medicamentos inovadores. E algumas razões para a diminuição desse número envolve, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a maior atividade regulatória, que pode ser evidenciado por esses números, também da América do Norte, mas que trazem um cenário bastante interessante, onde no final da década de 70, para cada novo processo de medicamento novo mesmo, né, inovação revolucionária, aproximadamente 30 estudos clínicos eram submetidos. Já no começo do século, 82 estudos clínicos, com aproximadamente 5.500 pacientes, em contraste com apenas 1.500 há décadas atrás. Com relação ao tempo de aprovação, uma comparação internacional de diferentes regiões, aqui Oriente Médio, Verde, África e América Latina, mostra que o período médio é de aproximadamente 240 dias e o Brasil se encontra, esse número aqui, se encontra dentro da faixa mundial. A gente está, sem dúvida nenhuma, um pouco acima da média latino-americana, mas a explicação para isso é porque a maioria das agências latino-americanas, elas adotam uma aprovação condicionada do FDA. O FDA aprova hoje, elas estão aprovando amanhã, que não é uma postura que a Anvisa tem. Quando a gente vai para as agências padrões, o EMEA tem um tempo de aprovação de aproximadamente 500 dias e o FDA de quase 400 dias. Outras agências padrões, como a agência suíça, 400 dias, 600 dias para o Canadá e 530 dias para a Austrália. Aqui, falando um pouco de incorporação, que é um tema que pode interessar mais os senhores, a regulação sanitária feita pela Anvisa envolve também a questão da regulação econômica, é representada pela Câmara de Medicamentos, onde é responsável pela avaliação da tecnologia em saúde e bem como pela incorporação da tecnologia junto ao Ministério, cujo coordenador é o Dr. Cláudio, que com certeza aprofundará um pouco mais no tema. Então, toda essa pleia de ações, ela considera, além dos critérios de eficácia e segurança, o registro, as necessidades de saúde e também o grau de desenvolvimento e estrutura dos serviços locais, além dos custos. Aqui eu chamo a atenção para o grau de desenvolvimento, só para exemplificar, a questão de produtos como o trastuzumab, onde se o serviço não tem como fazer a triagem para o gene HER2, eles naturalmente
teria sérias limitações de fornecer um produto desse tipo. O cetuximab também é outro produto aprovado assim, ou seja, aprovado assim como? Com condições no perfil de expressão genética do tumor. E os custos têm importância cada vez mais crescente. Rapidamente, a diferença, então, de eficácia, ela funciona, ela avalia se o medicamento funciona e sob quais condições, os critérios de seleção, e nos estudos clínicos, ela refere-se à capacidade do medicamento em produzir efeitos benéficos em circunstâncias ideais. Já a incorporação de medicamentos, ela trabalha com critérios como a efetividade, que relaciona mais com as condições reais de uso, e como, por exemplo, uma menor observância dos critérios de seleção no estudo clínico. A eficiência, ela é a efetividade considerando os aspectos econômicos. Então, aqui a gente traz algumas definições e eu chamo a atenção que, basicamente, o que você tem é que nas condições de ambulatório, as condições reais de estudo clínico têm dificuldade para se repetir e, consequentemente, há necessidade de ferramentas complementares, como as avaliações custo-benefício e as avaliações econômicas.